Pessoal, eu vou tentar apresentar a minha tela aqui para a gente falar um pouco sobre a nossa disciplina, sobre o que é que a gente vai ver aí ao longo destes 40 semanas, 40 encontros que nós vamos ter. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Apresentar agora uma janela. Tela 2. O que vocês estão vendo aí, gurizada? O siga. Siga, pronto. Então, olha só, estão vendo aqui o conteúdo programático da nossa disciplina? Sim ou não? Sim. Sim. Pronto. Se vocês olharem o conteúdo programático aí, vocês vão perceber que as datas estão levemente atrasadas. 6/2/2018. Meu Deus. Nessa época vocês nem sonhavam em entrar no IFC. Nem passou da atividade, ainda já estou com tudo atrasado. 2 anos, 4 anos de atraso. 3, sei lá. Olha aí, gurizada. O que acontece? Como esse ano virou uma esculhambação, a gente terminou há 2 semanas atrás, a gente terminou o ano letivo, então, como a gente também teve da aula lá em janeiro, nós pegamos férias, e eu estou retornando de férias exatamente hoje, e aí por esse motivo eu não coloquei o plano de ensino lá no SIGA, mas devo fazer isso ao longo dessa semana, certamente na semana que vem vocês já vão ter disponíveis. Então eu estou pegando aqui um plano de ensino de semestres anteriores, mas basicamente a ideia vai ser a mesma, embora os dias vão ser alterados. Então a gente começa aí no dia de hoje fazendo a apresentação do plano de ensino e uma introdução à ciência dos materiais. Se der tempo a gente vai fazer isso ainda até as 15h10, né? Depois, ligações químicas e estruturas cristalinas, algo bastante rápido. Ainda vamos falar sobre microestrutura dos aços, e vocês vão descobrir que, tal qual os seres humanos, os aços, eles têm internamente um arranjamento que a gente não consegue ver. Ora, quando você vai bater um raio-x e você percebe que dentro do seu corpo é cheio de osso e órgãos e coisas que a gente não enxerga, nossa popular beleza interior, vocês, com o raio-x, percebem que o que nós vemos enquanto seres humanos, isso esconde toda uma estrutura complexa que faz o nosso organismo funcionar. Essa estrutura complexa faz com que homens e mulheres sejam diferentes, que alguns sejam mais altos, outros mais baixos, outros mais magros e outros mais gordinhos, e coisas desse sentido. Tudo isso pela estrutura interna de nós, seres humanos. No caso dos aços, é a mesma coisa. Internamente, os aços e seus diferentes tipos de aços possuem elementos químicos que se organizam quimicamente, formando estruturas. Essas estruturas, a depender do tipo de arranjamento interno que eles têm, eles vão dar origem a aços mais resistentes, menos resistentes, mais duros, mais moles, mais flexíveis, e tudo isso vai ter, então, aplicações específicas em alguns ramos da engenharia. Ou do técnico, para vocês que são júniores ainda. Vamos falar, então, de estruturas cristalinas, microestruturas, defeitos microestruturais, que apesar do nome, os defeitos não são ruins. E, na sequência, falaremos especificamente sobre os aços, os tipos de aços que existem.
essa questão de avaliação, vocês pulem, porque a gente vai ter que dar uma mudadinha em virtude do ensino remoto. Mas percebam que, de qualquer forma, ainda que nós estivéssemos na presencialidade, essas primeiras aulas, elas seriam teóricas. Por quê? Porque nós estamos falando o que são os materiais, os ácidos, basicamente, e de que forma eles são constituídos. Na sequência disso, então, mesmo que a gente tivesse a presencialidade, a gente estaria mais com aulas teóricas nesse primeiro momento. Na sequência disso, a gente vai falar sobre propriedades mecânicas dos materiais, ensaios de tração, ensaio de compressão, dureza e impacto, e vocês vão entender o que significa um aço ser mais resistente, ou mais flexível, ou ter um maior modo de elasticidade. Que diabo é isso? O que é a dureza de um aço? E para que serve essas propriedades, esses conceitos? Vocês vão aprender aqui nessas aulas. Depois a gente vai falar sobre mecanismos de endurecimento. E aqui a gente aprende o que é uma têmpera, como se faz uma têmpera, algo que vem evoluindo ao longo do tempo, é verdade, mas que os princípios fundamentais, elementares de uma têmpera, desse tratamento térmico chamado de têmpera, já eram conhecidos desde a Idade Média pela humanidade. Qualquer filme de sessão da tarde que vocês forem assistir, lá dos tempos dos cavaleiros da Idade Média, vocês vão ver o pessoal, os ferreiros, fazendo espadas, facas e ferraduras e temperando isso para dar mais resistência mecânica aos produtos de aço, de metal em geral, mas principalmente de aço, feitos desde aquele tempo. Então percebam aqui que esse primeiro trimestre estaríamos falando mais dos materiais e de como eles são constituídos e também de que forma a gente consegue melhorar as propriedades mecânicas destes materiais. A partir daí, finalizando com os tratamentos térmicos, nós teríamos uma aula, se voltar rápido a pandemia, nós ainda vamos ter. Nós teríamos uma aula prática sobre têmpera dos aços, talvez a gente consiga fazer ainda. Mas finalizaria o primeiro trimestre desta forma, muito mais teórica. No segundo e no terceiro trimestre, nós já estaríamos falando não mais dos materiais, mas sim de como transformar esses materiais. Estaríamos falando sobre processos de fabricação, mecanismos, um conjunto de técnicas e tecnologias que permitem ao ser humano transformar o aço, o alumínio, o titânio, o cobre, de matéria-prima para peças, e essas peças, evidentemente, que juntadas com outras peças, formam sistemas mecânicos, formam máquinas, que isso sim vai fazer a modificação da vida do ser humano. A matéria-prima, apenas ela não resolve muita coisa para a gente. Uma barra de aço é apenas uma barra de aço. Mas quando eu pego essa barra de aço e, através de processos de fabricação, eu transformo essa barra de aço em peças e juntando com outras peças, formando máquinas, essas máquinas, sim, podem ter grande utilidade para a humanidade, transformando, em muitos casos, a vida das comunidades que conhecem essas técnicas. Quando estávamos falando, então, a partir desse segundo trimestre de processos de fabricação, estaríamos falando de fundição, de conformação mecânica. Quando eu falo em conformação mecânica, pensem em uma prensa dando cacetada em um pedaço de aço qualquer, transformando isso numa peça forjada ou numa chapa estampada, por exemplo, uma panelinha ou algo desse tipo aí. Dois processos aí que eu já falei, fundição e conformação mecânica, tudo isso seria visto no segundo trimestre da nossa disciplina. E no terceiro e último trimestre da nossa disciplina, a gente vai estar falando sobre
usinagem e soldagem. Usinagem e todos os seus processos correlatos, soldagem e todos os seus processos correlatos. A gente fala em soldagem, a gente está falando não apenas de algo específico, e aqui, por favor, desde já eu vou dizer para vocês que a soldagem, do ponto de vista mecânico, onde a gente prepara uma união de duas ou mais partes de metal, em que aquele momento, aquele ponto específico onde a peça foi soldada, ela tem propriedades mecânicas iguais ou superiores ao resto da peça. Portanto, não confundam soldagem, o processo soldagem, do ponto de vista mecânica, com aquele negocinho que vocês fazem com o ferrinho de solda queimando estanho lá na microeletrônica. Não estou dizendo que aquilo não é soldagem, estou dizendo que, do ponto de vista metal mecânico, aquilo não é soldagem. Soldagem é o que nós vamos ver para frente. Pode ser que para toda a ciência, respeitável ciência da eletricidade, da eletrônica, da automação, aquilo sirva como soldagem. Tudo bem. Especificamente, em tecnologia mecânica, não. Mas conversaremos sobre isso mais para frente. Então, quando eu vou falar em soldagem, eu vou mostrar para vocês os processos de soldagem MIG, MAG, TIG, eletrodo revestido, eletrodo tubular, oxi-soldagem, entre outros processos de solda. Ainda, nesse mesmo terceiro e último trimestre, falaremos sobre usinagem. Usinagem, todos os processos de fabricação que obtém peça através da remoção de material. E essa remoção de material, em usinagem, chamamos de cavaco. E aí a gente vai falar de torneamento, fresamento, serramento, mandrilamento e até de brochamento, que é um tipo de usinagem. Por favor, não confundam. Ok? Com isso, nós encerraríamos o terceiro trimestre. Recapitulando, então, portanto, falaríamos no primeiro trimestre, dos materiais e como eles são constituídos. No segundo trimestre, falaríamos sobre processos de fabricação de conformação mecânica e de fundição. E ainda no terceiro trimestre, nos processos de soldagem e de usinagem. Isso é o que nós temos para ver durante todo esse ano de 2021 e provavelmente beliscar um pouquinho de 2022, já que a nossa vida está toda atrasada em função do maldito coronavírus. Tudo bem até aqui? Sim. Que bom, pelo menos uma pessoa não dormiu ainda e me respondeu. Opa, duas, tá mais ou menos. Já não estou de várzea aqui. Vamos lá. Olha, o que é que a gente vai ter em relação à avaliação da disciplina? Se fosse na presencialidade, teríamos 2 provas e um trabalho. Nesse nosso momento, além da famosa avaliação integradora que vocês ainda têm, nós da mecânica nunca tivemos, mas vocês ainda têm. No caso do ensino remoto, eu vou deixar em aberto isso, mas nós teremos 2 notas. Provavelmente uma prova e um trabalho, ou talvez até 2 trabalhos. Vai depender muito do andamento da disciplina. Mas o fato é que vocês terão 2 notas e mais avaliação integradora, se por acaso ela existir. Se ela não existir, serão 2 notas. Ou uma prova e um trabalho, ou 2 trabalhos, ainda vamos decidir isso no Doravante. Ok até aqui? Ok, até aqui. Uhum. Brilhante intervenção. Uhum. Vamos que vamos. Pessoal, então olha só. Vocês têm alguma dúvida de como é que vai funcionar essa disciplina?
Ninguém falou nada, então não tem. Vai ser assim, eu vou colocar aí no SIGA esse plano de ensino nos próximos dias. Sofia perguntou se presencialmente ela poderia forjar uma espada. Sofia, não apenas poderia forjar uma espada, como poderia fundir também uma espada, e tendo uma espada forjada e uma espada fundida, você poderia comparar qual das duas é melhor. Se você já assistiu um filme da Sessão da Tarde, você vai saber que a forjada é melhor do que a fundida. Mas você vai entender por quê. Pois é. Olha só, vocês não estão entendendo. Essa disciplina de tecnologia mecânica, ela não serve apenas para mostrar para vocês o mundo da mecânica, vocês, caras da automação, o mundo da mecânica. Essa disciplina de tecnologia mecânica para o terceirão da automação serve principalmente para salvar a alma de vocês, para fazer vocês perceberem o quanto a mecânica é muito mais legal, mais divertido e mais rentável do que essa história de ficar descascando fio da automação. Serve para que vocês se encantem e depois venham fazer engenharia mecânica com a gente, e não de automação. Sou basicamente um infiltrado dentro do terceirão. Sacaram a jogada? Se voltar à presencialidade, garanto que umas 4, 5 almas de vocês eu salvo. Firmeza, pessoal? Firmeza. Com Z, Yasmin. Vamos lá, então, gente. Então, como é que vai ser? O Danilo está perguntando se vai ser usado o SIGA ou outra plataforma. Vai ser usado o SIGA. Vai ser usado o SIGA mesmo. E aulas que serão... Quando tiver aula síncrona, eu vou mandar o link do Meet, como a gente está fazendo agora. Quem puder participar, ótimo. Quem não puder participar, depois vai ter a disponibilidade de assistir a aula gravada no momento que você puder participar. Evidentemente que se vocês puderem participar de forma síncrona, online, vai ser mais legal, porque a gente tem uma interação melhor. Gente, está tendo uma interessante discussão sobre o que é mais legal, fazer uma espada ou fazer um robô. Eu só digo uma coisa, a espada eu vou ensinar vocês a fazer, e vocês vão sair sabendo fazer espada. O robô aí eu já não sei dizer. Pensem nisso. Caras, seguindo aí, vamos lá. As atividades, as apostilas que eu preparei para vocês, eu vou disponibilizar no SIGA. O link para as aulas síncronas vai ser gerado um link do Meet, e eu também vou disponibilizar pelo SIGA. Os momentos de troca de informação entre alunos e professores vão ser feitos pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E agora eu vou colocar no chat o meu WhatsApp e o meu e-mail, que vocês vão poder anotar e mandar para mim quando vocês quiserem. Muito atrasadamente está entrando na sala o Valmir Antônio. Bem-vindo, Valmir Antônio. Vou colocar no chat, então, o meu WhatsApp. É o 489-9616-9160. Lembre-se que professor também tem vida. WhatsApps de madrugada e no domingo de tarde é sacanagem. Mas vamos lá. E o e-mail, diego.lima@ifc.edu.br. Quando tiverem dúvidas da disciplina, quando tiverem dúvidas de atividades, quando tiverem dúvidas de avaliações, não se sintam de maneira alguma constrangidos em mandar WhatsApp e mandar e-mails a qualquer tempo.
Pode acontecer que vocês me mandarem no sábado de madrugada e eu só vá responder na segunda-feira. Pode acontecer. Como também pode acontecer de eu responder no sábado de madrugada mesmo, a depender do humor e do resultado do último jogo do Figueirense. E para quem me conhece, sabe que isso interfere muito nas minhas aulas, nas minhas provas, a campanha do Figueirense naquele ano. Devo dizer que nos últimos anos eu tenho pesado um pouco a mão, porque o Figueirense não está me ajudando. Mas aí a culpa é do Figueirense, não é culpa minha, vejam bem. Só para saber uma coisa, alguém aí na sala torce para o Figueirense? E quem torce para o Figueirense já arranca com uns 5,5, mais ou menos, de média, né? Acho que não. Professor, torcer eu não torço, mas por 5,5 eu posso torcer se tu quiser. Opa! Normalmente no terceiro trimestre todo mundo vira Figueirense, é impressionante. Até os caras de Floripa me ligam assim que a venda das camisetas aumenta pra caramba no terceiro trimestre. Nos primeiros não tem muito, mas vamos lá. Pessoal, beleza então. Mais alguma dúvida?